Olá, bem-vindos a bordo do Café 1 TV, um programa falando de mercado, desenvolvimento de marca e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. Eu sou Rodrigo Fernandes e hoje nós vamos falar sobre o mercado de aves no Brasil. Frangos. O Brasil é o segundo maior produtor e primeiro exportador de aves e derivados do mundo. O setor avícola é um pilar importante da agroindústria brasileira, impulsionado por condições climáticas favoráveis e disponibilidade de grãos para alimentação animal, além da expertise em técnicas de criação e abate. A carne de frango brasileira ela é exportada para mais de 160 países, com a China, União Europeia, Oriente Médio e Japão como os principais mercados. Essas exportações elas são cruciais para o balanço comercial do país. E a Rica Alimentos ela é um player importante nesse mercado e abate 75 mil aves por dia para um mercado cada vez maior. E por isso nós vamos conversar hoje com o presidente da Rica Alimentos, o Alexandre Igaiara, que vai nos contar um pouco como que funciona esse mercado tão competitivo e tão importante como é o mercado avícola no Brasil. Mas não antes da gente saber um pouco como está essa temperatura desse setor com o Matheus Terra. O mercado de aves movimenta mais de 150 bilhões de reais no Brasil. No mundo, movimenta mais de 1 trilhão de reais. No Brasil, a produção é concentrada principalmente nos estados do Sul. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina concentram cerca de 50% da produção nacional. Como o Rodrigo falou, o fato do Brasil ser o maior produtor e exportador de soja, o maior produtor de milho, ajuda muito esse mercado porque é a ração dos frangos, certo? E outra oportunidade que abre para o Brasil é o comércio entre o Brasil e a China, o Brasil e a Ásia. A gente sabe que cerca de 3 bilhões de eurasianos estão saindo da linha da pobreza e emergindo para as classes médias. E a primeira coisa que essas pessoas vão fazer é se alimentar melhor. E o frango é uma excelente proteína de qualidade, saudável, o que vai fazer com que, com certeza, leve muita nutrição e saúde para todos os habitantes da Ásia e para o Brasil vai ser um potencial entrada de dólares, entrada de moedas estrangeiras e melhorias no comércio internacional. É isso que a gente vai falar hoje no programa. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Café 1 TV. Você é o nosso convidado e a gente é muito feliz de ter você em nossa companhia, principalmente porque hoje nós vamos falar sobre o mercado aviário no Brasil. E a gente está trazendo aqui como convidado o Alexandre, que é presidente da Rica Alimentos. Ele que é um importante player desse mercado no Brasil, vai contar para a gente um pouco sobre o desenvolvimento da marca, um pouco sobre o mercado consumidor brasileiro, o mercado externo, sobre esse mercado de commodities que se faz tão necessário para o equilíbrio da balança comercial do Brasil. E eu já quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta importante para o Alexandre. Alexandre, a gente tem várias opções de frango, apresentações diferentes de frango no mercado quando a gente vai ao supermercado. A gente tem o frango resfriado, a gente tem o sassami, que são os pedacinhos cortados pequenos, a gente tem o filé de frango. Hoje, quais que são os cortes mais importantes hoje que representam dentro do seu portfólio uma venda mais significativa? Rodrigo, muito obrigado primeiro pelo convite de vocês aqui e eu espero que a gente traga elementos interessantes para o público que está assistindo. Então, sobre a sua pergunta, de fato, o frango, você tem que... Todos os cortes são importantes. Na verdade, o conjunto é que faz o resultado. Mas, de fato, o peito do frango, por exemplo, é um corte muito desejado pelo consumidor. E é um prato fácil de fazer, é versátil. Mas tem quem goste de coxa, tem quem goste do pé, enfim, tem gosto para tudo, né? Então, felizmente, a gente desmonta o frango, abate, desmonta e transforma nessas partes que vão atender o consumidor das mais diversas formas. A gente sabe que o mercado de frangos no Brasil é um mercado muito importante para poder manter a nossa balança comercial equilibrada. Mas você é uma empresa muito grande que opta por atuar basicamente no mercado brasileiro, né? Uhum. Como que você tem visto hoje o histórico de consumo do frango no Brasil? Porque hoje a gente tem um elevado consumo de frango no Brasil, né? Mas nem sempre foi assim. Parece que essa atividade avícola no Brasil é uma atividade relativamente recente. Ela não é tão
não tão antiga como certas culturas que o Brasil vem tendo já há alguns séculos. Como é que foi essa evolução no mercado? Como é que vocês cresceram junto com o mercado? E como que você enxerga esse mercado daqui para frente, né? Essa avicultura, na verdade, ela é muito recente, se você for ver a história da humanidade, né? Eu, quando criança ainda, estou com 75 anos, a gente comia frango, era um frango de quintal, era um frango criado no quintal, de forma solta. E a avicultura industrial surgiu na década de 50, mais ou menos, e ela vem crescendo, né? E eu diria assim, para te colocar alguns parâmetros no tempo, em 1970 o consumo de frango era na ordem de 8 quilos per capita por brasileiro. Por ano. Por ano, quer dizer, o brasileiro comia 8 quilos ano de frango. Já na década de 80 pulou para 12 quilos. E para a gente fazer um salto no tempo, na atualidade nós estamos com 46 quilos de consumo per capita por brasileiro. Quer dizer, de fato, o frango virou uma dieta bastante importante na alimentação do brasileiro. É uma das mais consumidas, Alexandre? O consumo per capita de frango são de 46 quilos. E ele ganha, de fato, da carne de boi e da carne de suíno, que são as 3 carnes mais consumidas na humanidade. E aí você pega o frango hoje, 46 quilos de consumo, boi, 42 quilos e suíno, 18 quilos. O frango, no Brasil, ele já ultrapassou, já chegou ao ápice, praticamente, de consumo. Tem alguma coisa para crescer, podemos chegar até lá, 48, 50 quilos per capita, eu acho que vai bem aí. E, Alexandre, a gente estava conversando antes do programa, a gente estava conversando sobre como é importante o fato do Brasil ter uma produção muito grande de soja, de milho, de farelo de soja, para o mercado de frangos, né? Você podia dar uma dimensão, o quão importante é a gente ter essa crescente produção de soja, o quanto que isso ajuda para você que é um cliente, né, um comprador, né, dessas commodities. Como que isso ajuda o mercado? Você acha que isso foi fundamental para o crescimento desse setor no Brasil? Fundamental, básico. Se não fosse o Brasil um produtor com a qualidade, com a quantidade desses grãos, a avicultura não teria o progresso que teve. Isso foi o alicerce. Também falo a mesma coisa para o suíno. O suíno também tem crescido, a exportação de carne de suíno também é importante no contexto nacional, e toda ela tem base na capacidade da agricultura brasileira de produzir principalmente milho e soja. É muito importante. A gente viu que teve aquela crise por conta da contaminação dos suínos na China, não é isso? E qualquer movimentação desse tipo, que falta suíno lá, impacta, até o preço do frango se impacta, ajuda. Sem dúvida. A carne do suíno se valorizou muito, foi muito exportada para a China, né? A China é um grande consumidor. Lá, o suíno, o consumo per capita de suíno não tem esses números, mas é maior do que de frango. É muito alto lá esse consumo. China, Índia, a Alemanha são os países que consomem muito suíno. E, de fato, a peste suína africana, que acometeu os plantéis da China, fizeram com que a China importasse mais do mundo todo. O Brasil participou desse movimento de importação e a suinocultura teve um preço elevado no mercado nacional. Ajuda o preço de E aí, consequentemente, ajuda as outras proteínas, né? Ajuda proteína se de você frango. leva o suíno para lá, falta no mercado nacional. Reduz um pouco a oferta aqui e dá uns passos para a avicultura. Essa crise foi boa, então, para a Rica Frango? Então, Sim, você olhando pelo aspecto de mercado, sim, você tem nessas oportunidades uma maior facilidade de atingir o consumidor, né? Tensões dos Estados Unidos com a China também, essa briga pode ajudar o Brasil no sentido de que a China parar de comprar alguns produtos agro dos Estados Unidos e passar a comprar mais
só do Brasil? Olha, Você acha que... eu não acredito nisso. Eu acho que esse equilíbrio econômico mundial, eu acho que ele está um pouco acima das coisas pequenas que acontecem na política. Então, se fosse uma coisa muito séria, né? Entendi, não vai impactar. Realmente, até então, nunca houve esse impacto, sabe? No sentido da China parar de comprar totalmente commodity agrícola dos Estados Unidos? Não. Há sempre as ameaças daqui e de acolá, mas elas ficam, na verdade... Na retórica, as forças comerciais, elas são por si só motoras, sabe? Elas prevalecem, elas são motoras, elas prevalecem. E, Alexandre, eu estava pensando numa resposta sua anterior, falando sobre essa questão da maturação do mercado de aves no Brasil. E a gente sabe que todo mercado que ele tende a maturar, ele vai se compactando, ele vai se otimizando também na questão da produção, né? A produção vai ficando cada vez mais otimizada, os custos vão se ajustando, as margens elas vão se espremendo, muitas vezes elas já vão se espremendo, né? E o mercado ele vai também expulsando naturalmente aqueles que são, de repente, produtores mais artesanais, né? E você que já é da velha guarda da produção, que cresceu hoje com mais de 2.000 colaboradores, mais de 2.000 colaboradores, o que você enxerga você acha que o mercado ele já atingiu o ápice dessa maturação ou você acha que ele ainda vai compactar mais? A verdade é o seguinte, a economia no mundo tem feito esse movimento, né? Há uma compactação de tudo. Na avicultura não é diferente. Você bem lembrou, se a gente retroagir aí 3, 4 décadas, chegarmos a 1980, a quantidade de produtores, de processadores era muito maior. De fato, está havendo uma concentração, né? Muitas vezes que os custos fiquem mais enxutos e também, de uma certa forma, beneficiam também o consumidor na medida em que achata um pouco as margens, né? O volume faz com que as empresas se viabilizem por ele e os preços caem. Os preços vêm caindo. Para vocês terem ideia, em 1980, que eu falei que o consumo per capita brasileiro era de 12 quilos de frango por habitante, se você for comparar a carne de frango com a carne de boi, o frango custava, o filé de peito custava o que custa uma alcatra. É engraçado que cada lugar tem um interesse particular, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles valorizam mais a dianteira do boi, né? Aqui no Brasil já é mais a traseira. É o traseiro. Então o consumidor, cada um tem um gosto. Agora, você estava falando dessa questão de aumento de volume e de concentração. Na sua opinião, Alexandre, você pegou um período que a tecnologia era muito mais arcaica, né? Muito mais artesanal os processos. Hoje, com a evolução tecnológica, você acha que isso tende a favorecer os maiores, que têm mais poder de adquirir as melhores tecnologias, com também as exigências ambientais cada vez maiores? Você acha que isso favorece mais os grandes? Olha, eu diria para você que quem está na avicultura hoje usa tecnologia de ponta, sabe? Não há grandes diferenças de uma empresa para a outra, não. Porque aqueles que ficaram para trás sob o aspecto tecnológico ficaram no caminho, sabe? As empresas que estão aí na atualidade, hoje, elas se equiparam mais ou menos em se falando de recursos tecnológicos. Pessoal, a gente já está indo para o intervalo comercial do primeiro bloco, mas não saia daí, porque a gente já volta. E eu já quero deixar aqui uma pergunta especial para o Alexandre. Quando a carne bovina ela sobe de valor na prateleira, o brasileiro ele acaba optando pelo frango. E eu queria saber se isso impacta no volume das vendas da Rica Frangos e no mercado interno como um todo. Então não saia daí, porque já já a gente volta. Agora eu quero dar um recado que serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Uma água especial que é isotônica, alcalina e antioxidante. A água. Essa água hidrata o BOPE, o São Paulo Fashion Week, o Flamengo, o Corinthians e mais 13 clubes de futebol. Prêmios de design, patente internacional por uma tecnologia feita aqui, no Brasil. Saúde em forma de água para pessoas comuns e para atletas. E como negócio, você pode revender a água na sua região.
Compre agora pelo site e faça um teste. Use o cupom CAFÉ120 para receber 20% de desconto e acesse agora o nosso QR Code e descubra a reinvenção da água. Estamos de volta aqui com o Café On TV e o Rodrigo tinha feito uma pergunta para o Alexandre sobre o impacto, né, quando o preço da carne do boi sobe, o impacto no mercado de frango, né? E eu quero até complementar o seguinte, Alexandre, a gente viu em 2021, logo depois da pandemia, teve uma subida muito forte do preço de carne, né? Principalmente por conta do aumento do dólar e também por questões da China comprando muito boi com força do Brasil. Aumentou o preço de frete, a China estava pagando mais pelo boi e subiu o preço das commodities, de soja, de milho, subiu tudo. E agora o agro vem passando por um momento mais difícil, onde as margens estão sendo comprimidas, né? O preço da carne bovina caiu muito, parece que a China deu uma segurada e o mercado interno passando por uma situação adversa por conta de um dólar elevado, a gente está falando do dólar por volta de na faixa de 5,30 e 5,50, oscilando ali, bem alto, e o consumo interno está com a renda, a população brasileira está com a renda muito apertada. Então a carne bovina caiu muito de preço. Isso é ruim para o mercado de frango? Como que está esse ambiente aí? Como que foi os últimos anos? Como que está impactando esse preço da carne do frango? De fato, esse equilíbrio de proteína, o consumidor, quando vai ao supermercado, quando vai adquirir o produto, ele procura pegar o mais econômico, ou até, às vezes, por preferência e às vezes por economia, né? É uma guerra ali, ele quer variar também o prato dele, não pode comer só frango ou só boi, ele quer variar, mas quando pode. Mas também é de fato impactante os posicionamentos de preço. Quando a carne de boi de fato sobe bastante, como aconteceu, como 2021. Você falou, em 2021, logo depois da pandemia, o mercado de frango fica aliviado, né, sob o aspecto o consumidor vai para o frango, né? Mas essa guerra de concorrência entre as proteínas, isso existe sempre existiu, sempre vai existir. Ora uma está mais cara, ora outra está mais cara, enfim. Fato é o seguinte: a carne de frango, ela é muito mais competitiva sob o aspecto de preço, sob o aspecto nutricional. E o consumidor tem preferido a carne de frango de uma forma geral, se você for olhar isso a médio e longo prazo. Isso aí é um ponto, um momento, daqui a pouco o boi sobe muito, aí o frango fica interessante, mas daqui a pouco as coisas se equilibram. No momento, particularmente, o mercado tá um pouco mais arrochado. Eu converso com muitos amigos produtores de gado, não estão passando por um momento muito fácil, não. É verdade. O boi, por exemplo, estabulado, não fecha a conta, né? Você manter o boi em regime de alimentação, de confinamento, não fecha a conta. Ficou difícil, porque a gente chegou a R$330 a arroba do boi. Agora hoje era 190? Hoje é 190, R$200 a arroba. Caiu significativamente. Caiu 50%, mais de 50%. Então, realmente ficou apertado para o pecuarista, né? Para ele produzir o boi estabulado. O boi em regime extensivo ainda vai. Isso chegou a impactar o preço de terra? Caiu o preço de terra também por causa disso? Tudo se movimenta. Os mercados, eles estão todos interligados, de certa forma. E tudo se movimenta. Tudo se movimenta. Verdade. Eu queria até emendar nessa resposta sua, fazendo uma pergunta que é mais de estratégia na gestão dos negócios da Rica Alimentos, né? Porque o frango, sem dúvida, é o core business ali, é o insumo principal, mas hoje vocês têm um portfólio muito mais amplo, então eu imagino que uma estratégia que vocês podem estar usando é de enriquecer, de repente gerar valor, agregar valor com outros produtos que são derivados. Você pode falar um pouco sobre hoje como que funciona o portfólio da Rica, como é que você estruturou isso estrategicamente para você sofrer menos nas oscilações de mercado, né? Porque o frango, ele é um commodity, né? Então, às vezes um está mais barato, o outro está mais barato, mas na prateleira ele é muito parecido. Como é que você faz para diferenciar, dar solidez e estabilidade para o negócio, porque é importante também, né? E sem perder o jogo, sem sair do jogo. Sem sair do jogo. Então, Rodrigo,
No que se refere especificamente ao mercado de frango, a Rica tem um diferencial em se falando de Rio de Janeiro, que é o nosso foco, é o Rio de Janeiro. Nós temos o frango resfriado aqui dentro do Rio, né? No nosso portfólio, a gente tem uma linha de frango resfriado, que a gente atende o consumidor com esse produto mais fresco, que tem mais paladar, sabe? Que não passou por processo de congelamento. Então, isso é um diferencial no que se refere a frangos. E depois a gente, de fato, Rodrigo, tem ampliado nossa linha de produtos, né? Para os industrializados também, salsicha, salsichão, temos os hambúrgueres, temos almôndegas, né? Temos linguiças, temos presunto. Os presuntos, você vai no atacadão, no açaí, muito bem aceito pelo consumidor. A empresa de vocês, você consideraria ela mais indústria ou mais agro? O que você consegue? Olha, está com o pé nas duas etapas. A gente tem as duas etapas, sabe? São várias plantas, Mateus, né? são várias plantas. É muito bacana. São quantas plantas industriais que vocês operam Olha, hoje? temos o abatedouro, o centro de distribuição, temos a indústria de carne, temos uma indústria de farinhas que transforma os resíduos de abatedouro de processo em farinhas de víscera, farinha de pena, farinha de sangue. Fábrica de ração em Minas, fábrica de ração em São Paulo, que atende todas as granjas. Então hoje vocês estão no Rio, Minas, São Paulo. Minas e São Paulo. Aqui, se você, por exemplo, coloca um ecossistema, por exemplo, aqui no Porto do Açu, que é na região norte-noroeste fluminense, o maior porto da América Latina, se você coloca um ecossistema ali de frango, por exemplo, onde você vai ter que produzir o milho e a soja na região, você vender para uma empresa, né, para uma indústria que processa e transforma em ração e vai para o frango. E aí tem os produtores de frango que usam a terra, aproveita a mão de obra da região, que tem muita mão de obra ociosa, e aí vai movimentando a economia. E aí pode também exportar pelo navio que vai para a China. Isso aí gera todo um ecossistema, tá correto? Bom, o estado do Rio de Janeiro não produz milho e soja, né? A gente não é impossível, não é impossível. Um pouquinho de soja, né? Campos estão produzindo, William Friedman, o pessoal está produzindo soja lá. Mas os volumes são muito pequenos. Realmente, milho e soja, a gente vai falar de Mato Grosso, Paraná, né? Para produzir bem o milho e a soja, você precisa de estar mais ou menos a 2.000 pés em relação ao nível do mar. Já existem grãos, a Embrapa já desenvolveu alguns grãos que se dão bem a nível do mar. Mas aí deve ser essa soja que você está falando lá de Campos, né? Mas ainda é um volume muito pequeno para atender toda uma infraestrutura que você desenhou aí. A gente fala muito do agro como o Brasil como potencial de celeiro do mundo, né? E isso a gente sabe que o agro é muito importante para a balança comercial. A gente sabe que o agro ele gera as exportações necessárias para a gente ter as divisas para poder comprar tecnologia de fora. O agro, ela é uma solução importante, mas não adianta achar que só o agro vai levar o nosso país a ser um país importante. Ou seja, eu queria que você falasse da importância da agroindústria, não a parte agro, mas da industrialização. Ou seja, você vir com uma indústria de fertilizantes, você desenvolver uma indústria de ração, uma indústria para transformar a soja no óleo de soja. Qual que é a importância para a geração de emprego para o nosso país tão carente de emprego, tão carente de renda, um país tão pobre? Qual que é a importância da indústria? Mateus, a gente tem que ter... eu tenho essa visão de que tudo começa na terra. Tudo começa na terra. Se você vai falar de tecido, começa o algodão, começa na terra, sabe? E quando você fala do agro, ele é base para depois você ter produção de frango, produção de leite, produção de queijo, e aí vai. Óleo de soja, a indústria de equipamentos para a própria agricultura. Você tem máquinas, hoje a quantidade de máquinas que a agricultura demanda, isso você não está vendo no campo, de forma direta. E aí você tem a indústria de transformação, que é você produz carne, depois você pega essa carne, processa essa carne, transforma em hambúrguer, transforma em presunto, transforma em frango resfriado, congelado, enfim, para alimentar o brasileiro e para exportar. Quer dizer, então isso tudo movimenta uma cadeia absurda de mão de obra. Começa de uma forma alocando pouca gente
no campo propriamente dita, mas depois nos portos, na exportação de grãos. Mas você acha que se a gente se apoiar só no agro, nas commodities básicas, sem desenvolver a indústria, a gente consegue transformar o nosso país em primeiro mundo só com agro, você acha? Olha, o Brasil exporta milho, exporta soja, mas não é um grande volume. O grande volume fica aqui dentro. E esse grande volume agrega muita mão de obra. Você vê a avicultura, por exemplo, agrega muita mão de obra. Como é que é o market share hoje no Brasil desse mercado de proteína, né? De forma geral? Você tem alguma ideia de como que estão esses números? Porque você participa mais do mercado aviário, Sim. mas você tem uma noção do mercado de proteína como um todo. Nós falamos aí dos consumos per capita de frango, boi e suíno. Se você somar os três, você vai ter praticamente o consumo de proteína no Brasil. Um market share de consumo de proteína e tem do peixe Brasil, também, né? que a gente falou. Mas o peixe ainda é o consumo, eu não tenho de cabeça esse número, mas aqui no Brasil ele é muito incipiente ainda. Talvez 6, 7 quilos por habitante, né? Por muito brasileiro. Abaixo. Mano, muito abaixo do suíno, muito abaixo do boi e do frango. Tem um assunto que a gente também não pode deixar de abordar, porque a gente sabe que a gente percebeu que você tem uma operação que ela é toda desenhada para poder atender a sua empresa principal, que é a Rica Alimentos. Mas são várias plantas industriais. Eu queria que você falasse um pouco, Alexandre, como que funciona essa integração entre essas empresas, como que você descobriu de forma estratégica que você precisava de fazer plantas diferentes, negócios diferentes para poder suplantar, né? Porque de repente você terceirizando tudo, você ia ter um custo mais elevado. Como é que aconteceu esse crescimento, né, da Rica pequena, média e grande empresa até o momento que você conseguiu dominar todos esses processos e integrar dentro de uma única, de um único formato de negócio? Essa integração que você se refere, esse envolvimento em todos os setores, a Rica começou só abatendo frangos, né? Comprava ave viva, essa coisa toda. E aí a gente evoluiu para produzir frango, produzir a ração, produzir industrializados, produzir pintinhos de um dia, alojar galinhas para produzir ovos férteis, essa coisa toda. Então, toda essa estrutura, e nós focamos ela, afunilando para aqui, para o Rio de Janeiro, para atender bem ao mercado. Eu acho que se a gente faz um mercado bem feito, e a gente acha que faz esse mercado bem feito, a gente atinge o nosso objetivo. Se você começa a se dispersar muito, você se perde no caminho. Então, a gente teve como filosofia isso, sabe? Fazer com que todas essas etapas culminassem aqui na operação final, dentro do nosso CD, dentro da cidade do Rio de Janeiro, e a gente atendesse dessa forma bem os nossos clientes. Atendendo bem aos nossos clientes, nós estávamos atingindo os nossos objetivos. Então foi dessa forma que a gente sempre tocou a empresa, uma filosofia interna da Rica. E isso deu certo, tanto é que o carioca, quando se fala de frango, quando se fala de alimentos, ele sempre lembra da Rica. A Rica está sempre... E a gente não tem uma grande quantidade de recursos envolvidas em publicidade, sabe? O fato de ter relacionamento com os donos dos mercados ajuda? Tudo ajuda, né? Tudo são instrumentos, né, para que você atinja o seu objetivo. Maravilha. Vamos puxar para o intervalo agora. Vamos embora. Isso aí, a gente está terminando agora mais um bloco e a gente quer pedir que você fique aí, porque tem muito mais vindo aqui na presença do Alexandre e o Matheus Terra, muita coisa bacana ainda para poder abordar. É isso aí, estamos de volta no Café 1 TV e você já sabe, a melhor informação de negócios, o melhor programa para você acompanhar está aqui, então não perca toda quarta-feira um episódio às 8h30 aqui no canal Marketing e também você encontra nas nossas redes sociais, você pode encontrar os nossos cortes de conteúdo, acompanha lá, @Café1TV, você vai encontrar o nosso Instagram e também no nosso YouTube, não perca. Bom, mas já voltando agora do intervalo,
conversando com o Alexandre uma questão muito importante, né? Ao final de uma grande trajetória de consolidação e de sucesso, com uma empresa que acaba atingindo aí o marco de mais de 2.000 funcionários, né? Sem dúvida é uma expressão muito grande, e a gente quer saber do Alexandre como lidar, às vezes, com a pressão do crescimento, a necessidade do crescimento, mas uma questão que sempre envolve a alta gestão de empresas que são empresas familiares, é como preparar a gestão e a administração dessa empresa familiar para ela ter uma perpetuidade ao longo dos anos, né? E você conseguir fazer uma aposentadoria programada, né? Afinal de contas, a gente sabe que a gente também quer usufruir a nossa vida, né, Alexandre? Não é só trabalhar, jogar aquele tênis no final de semana, tocar, de repente, algum instrumento, né? Uma bateria. Vamos tocar uma bateria. Então, fala pra gente como que você faz para poder organizar essa... Porque você não tem como fazer uma transmissão, né, de pensamento, mas você tem como fazer uma transmissão de princípios, de propósito, de visão de negócios, né? Isso é muito difícil fazer? Rodrigo, é necessário. Difícil, tudo na vida tem o seu grau de dificuldade, mas é necessário. Realmente, como você falou, Rodrigo, já estou com 75 anos, estou mais para botar pijama do que botar gravata, né? Você gravata há muito tempo, hoje não uso mais. Ainda bem que o empresário carioca hoje não usa mais gravata, né? O Rio de Janeiro não usa mais gravatas, infelizmente. Mas, entende, é necessário, sim, você ter um quadro de sucessão, né? A nossa empresa é uma empresa familiar, nasceu com 2 irmãos, depois chegamos a ter 5 irmãos dentro da empresa, hoje temos 3, né? E eu tenho hoje também 3 filhos, 2 deles trabalham, já formados, já trabalham dentro da empresa, são diretores, e eles estão envolvidos no processo. E a nossa esperança, em dado momento, eles assumam todo o controle do negócio, e é isso que a gente espera, é para isso que a gente trabalha, né? E como que faz essa preparação? Porque é uma preparação também comercial, também de gestão, mas também é uma preparação muito íntima, porque envolve também uma relação familiar, que sempre é uma relação que requer mais cuidados do que uma relação só profissional. Como que faz essa preparação também dentro de casa? Porque a gente sabe, né? Muitas vezes a gente leva, quem tem empresa familiar sabe que você acaba levando o trabalho para dentro de casa e acaba levando a casa para dentro do trabalho, né? Como isso não acontecer é um grande desafio, né? Na verdade, Rodrigo, no que se refere a isso, você de fato, uma das coisas que eu sempre fiz é separar casa do trabalho. Eu no trabalho passo o dia inteiro 500 problemas a serem resolvidos, mas quando eu chego na minha casa, esses problemas ficam de fora. Aí eu procuro, de fato, viver uma vida doméstica, com a minha mulher, com o meu filho, que ainda tá, o mais novo namora conosco. Quer dizer, viver, ir nos fins de semana, juntar a família, os netos, essa coisa toda, e não envolver o assunto trabalho, não trazer esses problemas para dentro de casa. Isso é um conselho que eu dou para todo mundo, porque senão você se desgasta, você não resolve absolutamente nada e você interiormente se desgasta, você acaba com a sua energia, você precisa disso. Eu acho que as pessoas precisam disso, o empresário precisa disso, precisa de ter o seu tempo que é dedicado à família, ao seu lazer, às suas atividades livres fora do trabalho. Então a gente faz isso. E dentro desse conceito existe um conselho de família. Aí sim, nesse conselho de família, não os executivos da empresa, não eu, mas a família em si se coordena e se insere nos problemas da empresa. Não só os familiares que trabalham, mas aqueles que estão fora da empresa também. Isso acontece, tem familiar fora e tem familiar dentro. Porque então, o conselho de família faz com que esse ambiente fique propício a um bom entendimento. Até porque uma coisa que eu queria perguntar também, que eu acho que é muito difícil de como você passar isso para os filhos, assim, a gente vive um cenário muito desafiador na economia e isso sempre acaba impactando aqueles tomadores de decisão, quem está na frente dos negócios. Você já passou por altos e baixos muitas vezes na vida.
Então você ficou calejado, ganhou uma casca grossa, aprendeu a lidar com atenção, com risco, com problemas, com pressão, com ter que cortar custo, muitas vezes demitir funcionário. E isso requer um psicológico, né? Um estômago muito resistente, né? Como que você consegue passar isso para os filhos que estão tomando conta do negócio, de suportar essa pressão e não deixar isso fazer eles definharem ou impactar no relacionamento? Como conseguir lidar com essa pressão? Isso se desenvolve isso? Como que faz? Olha, a prática vai te ensinando, mas você tem que ter um dom também para essa coisa, né? Você precisa de ter vontade de fazer isso. Uma das coisas, Matheus, que é fundamental é a persistência para o empresário. O empresário tem que ser persistente, resiliente e persistente, sabe? Não pode abandonar um projeto no primeiro insucesso. Às vezes você tem um projeto de alguma coisa, de um crescimento, de uma mudança, né? O B2B, por exemplo. Hoje a Rica tem um B2B aqui no Rio de Janeiro que está... A tendência é isso crescer, tomar cada vez mais corpo, mas essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Você precisa de persistir, persistir, persistir e não desistir. Você quer ser um empresário, você precisa ser resiliente, insistente, persistir, persistir, persistir e não desistir. Quando você era mais novo e estava batendo de porta em porta para poder crescer e achar parceiros, você tomou muita porta na cara? Ouviu muita. Como? Meu amigo, dirigi Kombi, carregando frango para entregar. Cara, nesse Rio de Janeiro. E como que fazia para conseguir era difícil. Ganhar credibilidade quando você era mais novo? Ganhar credibilidade, como que você fazia para conseguir? Às vezes eu falava com gente de São Paulo, de Minas, né? E fazia negócio com os caras no telefone, né? Mas a gente não se conhecia. E aí, por algumas vezes, aconteceu desse paulista, por exemplo, me visitar, né? Depois da gente ter feito N negócio. Quando ele me conhecia, eu com 20 e poucos anos, 25, 26 tomava anos... um susto. Tomava um susto. Pô, você é um garoto? Sabe? Hoje não tem mais jeito, né? Porque agora é teleconferência, né? Você hoje joga o cara na tela, né? No passado não existia isso, né? Era telefone no máximo. Então, fazia uma voz mais rouca, né? Mas não, nem precisava, né? A voz, acho que... talvez. É um desafio, né? Quem começa muito cedo, eu também comecei muito cedo na vida comercial e enfrentei muitas vezes essa dificuldade. Você acaba não sendo muito levado a sério, né? É uma garotão coisa... com 20 e poucos anos ali. Eu comecei a vida na área comercial. Uma coisa que a gente aprende na área comercial é levar não. Agora, a quantidade... Verdade. Mais não do que sim, né? É muito mais normal você tomar um não do que sim. E o que eu falo assim, a quantidade de vezes que eu já fiquei perto de, assim, muitas vezes que você fica perto de dar uma grande tacada e o negócio não acontece, é muito, né? Você tem que lidar com essa frustração constantemente, de você, daquele quase, até sair uma grande tacada, assim, mas é muitos quase tacadores. Quase lá. Mas um dia acontece. Um dia acontece. Eu acho que essa é a mensagem final que a gente pode deixar. Um dia acontece. É verdade. E se você quiser despedir também da nossa audiência, deixando esse recado especial, a oportunidade é agora. Obrigado ao Matheus, obrigado ao Rodrigo. Foi um prazerzão ter você aqui. Conhecer essas duas feras aqui de perto. Foi muito bom. Já ganhei o dia hoje. Vamos jogar um beach tênis ainda. Vamos jogar um beach tênis. Já sei que ele joga. Tocar uma bateria com o Rodrigo. Tocar uma bateria com o Rodrigo, jogar um beach tênis com o Matheus. Vambora. Um prazerzão, gente. Tá bom, gente. Obrigado aí por ter assistido a gente até aqui. Espero que tenham gostado. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Segue lá, @Café1TV no Instagram e também no YouTube. Forte abraço.